questão que a gente vai resolver agora, então, é a questão 37 do livro Fundamentos de Física, volume 1 do Halliday, página 578. A questão diz o seguinte: um jogador de futebol chuta uma bola de massa 45 kg. Então vamos começar logo separando as informações. Massa da bola 0,45 kg, que está inicialmente em repouso. Então a sua velocidade inicial é igual a zero. O pé do jogador fica em contato com a bola por 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Então eu vou separar aqui, como o nosso espaço é curto, eu vou pôr aqui ao lado a continuação dos dados, que é o intervalo de tempo do contato do pé de jogador com a bola. 3 vezes 10 a menos 3 segundos. E a força do chute é dada por, veja, que a força do chute, ela depende do tempo, ou seja, ela varia ao longo desse tempo de contato. Então vamos separar essa informação, que é a força depende do tempo, de acordo com a função 6 vezes 10 a sexta t menos 2 vezes 10 a nona t ao quadrado. Isso tudo medido em newtons, sistema internacional. Aí ele fala que isso aqui ocorre para um t de 0 até 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Fora desse intervalo, essa força não tem mais essa função, ela não é mais útil para representar a força. Em que t está em segundos. Determine o módulo. Então, ele quer no item A que a gente calcule o módulo do impulso sobre a bola devido ao chute. Para que a gente possa, então, no item A, calcular o módulo do impulso, que nós estamos representando aqui pela letra J, nós temos que lembrar que, por definição, o impulso ele é calculado pela integral de f dt, onde essa integral ela vai variar dentro do intervalo de tempo mencionado, então de t1 até t2, e nós vamos ter que, fazendo a integral, nós teremos que a integral dessa força variando dentro desse intervalo de tempo vai ser utilizado, portanto, a força média. Veja que como ela varia, nós precisamos pegar o valor médio dessa força dentro desse intervalo de tempo baseado nessa função, vezes o intervalo de tempo ΔT. Como essa força não varia de forma linear, e sim por meio de uma função do segundo grau, nós não temos como calcular a força média simplesmente tirando os valores médio, máximo e mínimo. Então nós precisamos aqui realmente aplicar a integral desta função para calcular o valor médio. Então vamos lá. Para que a gente possa então dar continuidade à resolução, nós vamos calcular o módulo do impulso, já que essa força ela ocorre de forma unidimensional. Nós não precisamos mais fazer o trato vetorial, já que ela vai ter a mesma direção e sentido da força. Então eu vou fazer apenas o trato dos valores escalares. Então nós teremos que esse impulso será a integral variando de 0 até 3 vezes 10 a menos 3 segundos, da função da força, que é 6 vezes 10 a sexta t menos 2 vezes 10 a nona t ao quadrado dt, tá? Tudo isso com relação a dt. Então veja agora que nós temos uma função do tempo, né? Uma função da força em função do tempo com relação a dt. Aplicando aqui a integral, nós teremos então que o impulso será igual a integral de 6 vezes 10 a sexta t, o 6 sai, então o 6 vezes 10 a sexta sai, então fica 6 vezes 10 a sexta. A integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Menos 2 vezes 10 a nona sai, menos 2 vezes 10 a nona, e a integral de t ao quadrado ficaria t ao cubo sobre 3, tá? E isso tudo variando de 0 até 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Agora, substituindo esses valores, quando a gente substituir o zero, tudo isso vai dar zero, então basta substituir o termo superior. Então vamos lá. Efetuando essa substituição, nós teremos que o impulso será igual a 6 vezes 10 a sexta, vezes o 3 vezes 10 a menos 3, isso ao quadrado, sobre 2, menos
2 vezes 10 à nona, vezes 3 vezes 10 a menos 3 ao cubo, sobre 3. E aí, resolvendo isso aqui, nós teremos o valor do impulso, que será de, simplificando já para facilitar aqui as nossas contas, o 6 com o 2 fica 3 vezes 10 à sexta. E aí nós teremos, então, como resultado, deixa eu fazer aqui as contas, 27. Menos 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9, e o 9 vezes 3 dá 18. 18. Vezes o 10 elevado a 10 a menos 3 elevado a 3 dá 10 a menos 9. Com 10 a 9 fica 10 elevado a 0. Então fica 27 menos 18 igual a 9 newtons segundos. É o valor aí do nosso impulso aplicado ao longo desse intervalo de tempo. Resolvendo agora o item B, ele pede da força média exercida pelo pé do jogador sobre a bola durante o contato. Como nós vimos, além do impulso poder ser calculado pelo integral da função da força com relação ao tempo dt, a gente também pode calcular este impulso por meio da força média multiplicado pelo intervalo de tempo de atuação. Como nós já sabemos que o impulso é de 9 newtons segundos, isso vai ser igual à força média, que é o que ele está pedindo, vezes o intervalo de tempo, que é de 3 vezes 10 a menos 3. E aí nós vamos ter que o valor da força média vai ser resultado da divisão 9 por 3 vezes 10 a menos 3. Isso vai nos dar, então, um valor de força média de 9 dividido por 3 dá 3. E o denominador na forma de potência, para a gente subir para o numerador, basta trocar o sinal do expoente. Então, 3 vezes 10 a terceira newtons. Ou, em outras palavras, 3.000 newtons. Ou, se você ainda preferir, 3 kilonewtons, tá? Então, aí, o resultado do item B. Fazendo agora o item C, que é que ele pede? Determine um módulo da força máxima exercida pelo pé do jogador sobre a bola durante o contato. Então, para que a gente possa calcular o valor máximo, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a derivada desta função e igualar a zero para que a gente possa encontrar o valor máximo dessa função. Lembrando que quando a gente faz essa derivação, nós encontramos a inclinação da reta que passa por aquele ponto. Então, igualando a zero, nós vamos encontrar o ponto em que a inclinação é exatamente zero. Então, é aquele ponto em que o valor vai ser máximo, tá? Então, aplicando aqui a derivada da função da força com relação ao tempo dt e igualando a zero, nós vamos ter que a derivada de toda essa função, portanto, d de 6 vezes 10 à sexta t menos 2 vezes 10 à nona t ao quadrado, isso tudo com relação ao tempo e igualando a zero. Fazendo agora a derivada, nós teremos a derivada de 6 vezes 10 à sexta t dt vai ser simplesmente 6 vezes 10 elevado à sexta, menos a derivada de 2 vezes 10 à nona t ao quadrado dt vai ser 2 vezes 10 à nona, então 4 vezes 10 à nona t, e isso igualando a zero, nós vamos encontrar aqui, passando menos 4 vezes 10 à nona t para o outro lado, fica 4 vezes 10 à nona t, isso é igual a 6 vezes 10 à sexta. Então, nós vamos ter o valor de t como resultado da divisão. 6 dividido por 4 dá 1,5. E o 10 à sexta dividido por 10 à nona, repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 3 segundos. Veja que o que ele pediu para a gente calcular foi o valor da força máxima. E o que nós calculamos foi o instante em que ocorre a força máxima. O que nós vamos ter que fazer agora, então, para calcular o que ele pede, é substituir esse valor de t na função, para saber qual é o valor da força nesse instante de tempo. Fazendo, então, essa substituição, nós vamos ter que o F de 1,5 vezes 10 a menos 3, que é o valor do tempo, vai ser igual a 6 vezes 10 à sexta vezes 1,5 vezes 10 a menos 3, menos
2 vezes 10 à nona, vezes, entre parênteses, porque vai estar elevado ao quadrado, 1,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, nós vamos encontrar que a força no instante 1,5 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 6 vezes 1,5 dá 9, 10 a sexta vezes 10 a menos 3 dá 10 a terceira, menos com mais dá menos, 1,5 ao quadrado dá 2,25, vezes 2 vai dar 4,5, vezes 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6, 10 a menos 6 com 10 a 9 fica 10 a terceira, nos dando, portanto, como valor de força máxima, que é o que ele pediu na questão, o valor de 9 menos 4,5 dá 4,5, e como as potências são iguais, a gente já repete as potências e subtrai só os seus fatores. Então, 4,5 vezes 10 a terceira newtons é o valor da força máxima que atua na bola aplicada pelo pé do jogador durante esse intervalo de tempo. O item D, que pede o seguinte: da velocidade da bola imediatamente após perder o contato com o pé do jogador. Veja que quando nós aplicamos um impulso sobre um objeto, esse impulso provoca a variação do momento linear. Claro que essa relação é vetorial, porém, como o momento linear inicial é zero, pelo fato de a bola estar inicialmente em repouso, ele mencionou isso no enunciado, nós podemos então concluir que este impulso vai gerar um momento linear na mesma direção e no mesmo sentido em que ele atuou. Então, nós já podemos dizer que este impulso, que é o momento linear final, mv', menos o momento linear inicial, mv, vai ser, portanto, o impulso que nós já calculamos, que é de 9 newtons, vai ser igual, como ele estava em repouso, não existe momento linear inicial, isso aqui é igual a zero, então nós vamos ter que esse impulso de 9 newtons é simplesmente a massa da bola, 0,45, vezes a velocidade que ela terá logo após perder o contato com o jogador, no exato instante em que ela perde o contato com o pé do jogador. Essa velocidade, então, vai ser resultado da divisão de 9 por 0,45, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade adquirida pela bola provocada pelo chute, tá?